Prezado Anderson, presidente que, com muita independência e destemor, conduziu o mandato à frente do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, essa relevante carreira de Estado, indispensável para a manutenção dos princípios constitucionais, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência. Dr. Alain Titonelli, novo presidente, pelo discurso já se percebe que manterá a qualidade e a eficiência com que se conduzem os presidentes à frente do Simprofaz, a partir da luz de todos, que é o nosso queridíssimo amigo Souto, de quem sou já um conhecido de longa data, frequento a carreira da Procuradoria da Fazenda Nacional, os encontros, já de muito tempo. Me considero, portanto, permitam-me assim considerar em casa, quando estou diante da carreira, principalmente porque nós temos, eu tenho entre os procuradores, uma em especial, que é a minha esposa, que faço saudação, minha querida Liana, que é procuradora-geral adjunta da PGFN e está na carreira desde já há 11 anos, e percebo em casa a dedicação, o zelo com que ela desenvolve a sua função, o apreço que possui, que certamente é o apreço de todos os procuradores da Fazenda Nacional, que eu vejo tantos amigos, poderia não correr o risco de mencioná-los para não esquecer, mas como esqueceu o meu queridíssimo Jorge, que chegou a ser meu aluno, imagine, ainda na graduação no estado do Piauí, e tantos outros. Faço saudação ao conselheiro Wagner, conselheiro federal da Ordem, que aqui prestigia esse evento, o Marcos André, meu conterrâneo, que é presidente da ANAUNE. Faço saudação da doutora Meire Monteiro, que teve que sair, mas que realiza um importante trabalho à frente da presidência da Comissão da Advocacia Pública no Conselho Federal. Percebo a importância e o simbolismo do evento ocorrer na sede do Conselho Federal, exatamente no plenário em que se reúnem os conselheiros federais. Espero que este simbolismo, de fato, signifique o estreitamento dos laços. A Ordem tem muito o que aprender com os procuradores da Fazenda Nacional, nós temos muito o que dialogar, temos muito também o que conversar, trocar ideias e encaminhar lutas. Do discurso do Anderson, percebi duas lutas que foram destacadas em seu pronunciamento, que, portanto, se assim o foram, é porque são essenciais, foram fundamentais para o seu mandato, que são lutas do Conselho Federal da Ordem. A primeira, pela não implantação da execução administrativa como pensada, sem as devidas adequações por você mencionadas como essenciais. A Ordem enfrentou esse tema com independência, como fez o Simprofaz, compreendendo de que medidas como essas precisam ser bem debatidas na sociedade antes de serem implantadas. Em relação também à declaração da Associação dos Juízes Federais, contrariamente aos honorários da advocacia pública, imagine alegando que seria um absurdo os advogados públicos perceberem tanto quanto os juízes federais. Esquecem tais autoridades o artigo 6º da Lei Federal, que é o Estatuto da Advocacia, segundo a qual não há hierarquia entre advogado, juiz e membro do Ministério Público. Uma outra luta que estamos enveredando, e o presidente Ofir Cavalcante já autorizou que fossem tomadas as providências, é com relação ao ingresso da OAB na condição de litisconsorte ativo da Advocacia Geral da União, é uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público
para impedir que membros da carreira da advocacia pública sejam responsabilizados pelo ato, pelo exercício da profissão, como o Ministério Público tenta empreender. Por fim, eu não poderia deixar de esquecer que a nossa instituição foi responsável por um marco na carreira dos procuradores da Fazenda Nacional este ano, daí a lembrança e daí o registro, que pela primeira vez um procurador da Fazenda Nacional tem assento na mais alta corte de direito federal do nosso país, colocando o Dr. Ricardo Vilas Boas Cueva, procurador da Fazenda Nacional, na condição de ministro do Superior Tribunal de Justiça, representando o 5º Constituição da Advocacia, que certamente dará a todos nós, advogados, grande satisfação pela forma correta, séria e preparada com que age. Com relação ao quadro de procuradores, contem com a AB no que for necessário. E o Fabiano, hoje, no início dessa sessão, me deu uma grande alegria ao comunicar-me que, efetivamente, 10 novos procuradores do Banco Central foram nomeados e a participação da OAB foi considerada pelo Fabiano algo importante, agora ele está me corrigindo, decisivo para esta nomeação. E, portanto, a ordem está também à disposição para os embates políticos necessários no sentido de alcançarmos a nomeação de todos os procuradores a fim de preencher o quadro existente. Quero, portanto, dizer com essas breves palavras que a ordem está à disposição. Nós entendemos que a advocacia pública é parte fundamental da nossa instituição. O Wagner também concorda, que é conselheiro federal no pleno exercício de suas atividades. Não há qualquer sentimento deste plenário de rejeição, muito pelo contrário, o sentimento é de coesão em relação à advocacia pública. Precisamos, tão somente, estreitar estes laços. O Fórum da Advocacia Pública cumpre muito bem esse papel. O Souto foi muito responsável por essa aproximação desde a greve da Advocacia Pública que ele empreendeu há cerca de 3 anos. Portanto, é com este diálogo, com esta aproximação, que nós vamos, certamente, permanecer construindo esse diálogo e essa carreira que é fundamental ao Estado brasileiro. Quero desejar, por fim, êxito pleno, sucesso total ao novo presidente e a toda a diretoria que toma posse. Muito obrigado.